Bem-vindo ao canal PL Matemática, eu sou Pedro Lima e neste vídeo vamos aprender sobre os conjuntos numéricos. O que são os conjuntos numéricos? São grupos de números que contêm certas características, certo? E cada número ele pertence a um conjunto ou uma série de conjuntos. O conjunto dos naturais ele tem como símbolo o n. Temos aqui que n, é o conjunto que tem o 0, 1, 2, 3, assim até o mais infinito. Temos que x pertence a n, tal que x seja maior ou igual a 0. Ou seja, qualquer número que seja maior ou igual a 0, que tenha este formato, certo? Ele pertence aos conjuntos dos naturais. Temos também os naturais positivos. Os naturais positivos têm o símbolo do n com um asterisco em sua parte superior. E ele é o conjunto dos naturais menos o 0. Então, temos que x pertence aos naturais tal que x seja maior que 0. Ou seja, o conjunto dos naturais positivos é o 1, 2, 3, até o mais infinito. Certo? O conjunto dos naturais é um grupo de números positivos e ou sem o número nulo. O número nulo é o 0. O conjunto dos inteiros ele tem como símbolo z. No conjunto dos inteiros, temos o menos infinito, segue contando sucessivamente até o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim segue sucessivamente até o mais infinito. Uma característica dos inteiros é que dentro de si tem o conjunto dos naturais. Podemos ver que temos o 0, 1, 2, até o mais infinito. E isso é o conjunto dos naturais. Outra característica é que ele tem em si um conjunto oposto do conjunto naturais positivos. Como por exemplo, 1 e o menos 1, 2 e menos 2, até o mais infinito e o menos infinito. Ele tem uma origem bastante intuitiva também, porém não tão natural quanto o conjunto dos naturais. Ele vem da ideia, por exemplo, de você estar devendo algo. Se estou em dívida, então tenho menos x de dinheiro. Se eu estou devendo 10 reais, eu tenho menos 10 reais. O conjunto dos racionais tem como símbolo Q. No conjunto dos racionais, temos o menos infinito, segue sucessivamente até o menos 1 sobre 1, menos 2 sobre 2, e assim vai se adicionando a contagem até chegar ao 0. E vamos contando até chegar 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 1, até o mais infinito. A sobre B pertence a Q, aos racionais, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros menos 0. Por que aos inteiros menos 0? Porque não existe um número dividido por 0. Você ter algo e dividir por nada. Não existe isto, tá certo? Então o B nunca será 0. O A ele pode, o B não. Uma característica do conjunto dos racionais é que sua representação decimal ela é finita e periódica. E ele é comumente representado por uma fração. Mas temos, por exemplo,
10 sobre 3. Ele é periódico, pois é 3,333 e assim segue, sempre repetindo o 3. Então ele pertence ao conjunto dos racionais. 5 sobre 7. Ele é igual a 0,7142857 e assim segue. 4, 2, 8, 5. Ele vai sempre repetindo esta sequência de números até não acabar mais. E a origem dele vem da ideia de dividir. Eu tenho uma barra de chocolate e divido ela em duas. Seria como 1 sobre 2. Eu terei meia barra de chocolate. Tá certo? E na parte negativa também. Eu tenho uma dívida, porém um amigo meu quer rachar essa dívida, ele quer me ajudar. Então eu terei 1 sobre 2 de dívida. Uma característica interessante dos números racionais é que se um denominador de uma fração em sua forma irredutível contiver os fatores primos de 10, ou seja, 2 e ou 5, a decimal resultante será sempre finita. Temos como, por exemplo, o 3 sobre 5. Fazendo uma manipulação algébrica, temos 3 vezes 2 sobre 5 vezes 2, e isso é igual a 0,6, porque 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 2 é 10. Então temos esse resultado, ele é finito. 41 sobre 20 é igual a 41 sobre 4 vezes 5. Eu reduzi o 20 para 4 vezes 5, que é igual a 41 sobre 2 elevado a 2, que é 4, eu reduzi para aparecer o número primo 2, vezes 5. Isso é igual a 41 vezes 5, dividido por 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Eu multipliquei 5 e 5 com esse número. E isso é igual a 2,05, ou seja, também um número finito. O grupo dos irracionais tem como símbolo o i, e a característica dele é que sua representação decimal ela é infinita e não periódica, diferente, como por exemplo, os racionais, que podem ser finitos e eles são periódicos, mesmo sendo infinito, como por exemplo o número π, que é igual a 3,1415926 e assim segue, sem ter uma ordem específica, certo? Número Euler, que é igual a 2,71828 e assim segue também, sem ter ordem específica. Raiz de número 2, que é igual a 1,4142, segue sucessivamente. Raiz de número 3, que é igual a 1,73250 e assim segue. Podemos ver que estes números ele não tem ordem, ele não tem uma sequência, tá certo? E ele é infinito, portanto ele pertence aos irracionais. Temos uma curiosidade interessante: se raiz de x tal que x é primo, então raiz de x pertence aos irracionais, ou seja, qualquer raiz quadrada de um número primo, ela pertence aos irracionais. Os reais têm como símbolo o r, e este conjunto, temos o menos infinito até o mais infinito. Ele tem em si todos esses outros conjuntos já vistos. Temos que R ele tem em si os conjuntos dos racionais e os conjuntos dos
irracionais. Ou seja, ele contempla todos os outros conjuntos que a gente já viu. Então, qualquer número pertencente a um daqueles conjuntos que a gente já viu, ele também pertence aos reais. E qual é o relacionamento desses conjuntos que a gente estudou? Podemos ver neste gráfico que o conjunto dos naturais está aqui. O conjunto dos inteiros, ele contém um conjunto dos naturais e mais números. Ou seja, estes números como se estivesse aqui, que não pertence aos naturais. Os números dos racionais, ele tem em si o conjunto dos inteiros, e o conjunto dos irracionais, ele é a parte. Eles são números que não tem nesses outros conjuntos, tá certo? E o conjunto dos reais, que contempla todos os outros conjuntos. Ele tem em si todos os outros conjuntos, certo? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário, e que Deus abençoe a todos, graça e paz a todos vocês.